Fala, Erivaldo, beleza? Isso aí, Pedrão. Vamos junto, Todos então? seus. Beleza. E aí, galera, tudo bem? Professor Pedro aqui. Bora, então, conversar aí um pouquinho sobre o Enem, tudo bem? Bora falar sobre essa prova maravilhosa. Eu sei que o Erivaldo aí já comentou com você um pouquinho sobre a parte de função, né? Mas eu vou fazer com você a parte da geometria. E eu queria ser bem objetivo porque o meu tempo, eu sei que ele é curtinho. Olha só, eu quero começar falando sobre projeção ortogonal, um tema quentíssimo para a prova do Enem. O que é isso? É bem simples, tá? A ideia da projeção ortogonal é a ideia de sombra. Você pode pensar assim, tá? A projeção ortogonal nada mais é que a sombra que uma figura geométrica faz no plano. E é claro que os raios de luz ali que vêm, né, daquele poste, eles têm que ser perpendiculares ao plano, certo? A sombra, ou seja, a projeção ortogonal de um segmento de reta, se ele estiver paralelo ao plano, vai ser um segmento de reta com o mesmo comprimento que ele, beleza? Se eu tiver ali um segmento de reta inclinado, eu quero que você imagine que você fincou uma estaca no chão e olhou a sombrinha dela lá no plano. Essa sombra vai ser, obviamente, né, um segmento de reta com um comprimento menor do que o original se ele estiver inclinado. E a última opção é se você tiver um segmento de reta que está perpendicular ao plano. Você olha de cima e você vai ver apenas um ponto, certo? Porém, eu tenho uma dica muito boa para te dar. Por quê? Pensar na sombra depende da sua visualização espacial, certo? Mas tem uma dica muito massa, que é a dica do amassa, a dica do smash. Essa é muito boa, olha só. Ao invés de pensar na sombra, você pode também, se preferir, é claro, pensar que você vai amassar essa figura geométrica no plano. O que você amassa, o carimbo que fica no plano ali, vai ser para nós a projeção ortogonal, beleza? Então, ó, eu amassei aqui, deu um segmento com o mesmo comprimento do original. Amassei aqui, deu um segmento menor do que o original. Se eu amassar esse segmento de reta e ele for perpendicular ao plano, eu amassei, smash, eu vou ter ali um pontinho. Sacou a dica? E bora então para uma questão aí muito clássica no Enem, caiu várias vezes uma ideia muito parecida. Bora ler junto então, olha só. Enem, um inseto percorreu sobre a superfície de um objeto em formato de um prisma reto, tá ali a figura, né? Os vértices A, B, C, D, E, F, G, H, com base retangular, uma trajetória poligonal. Então eu tenho um inseto que ele percorreu esse prisma, certo? Ok. E aí a trajetória desse inseto foi A, X, depois Y, depois para o G, depois para o F, depois para o E, aí X de novo, aí G e E, certo? Na ordem que foram apresentados. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, é necessário apresentar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado pela base do prisma. Então ele quer justamente a projeção, a sombra ou o smash, o amasso da trajetória que o inseto teve ali, beleza? Ele me deu as seguintes opções para isso, ó. Essa é de A até E, né? Clássico do Enem, beleza? Então qual é a projeção ortogonal dessa trajetória do meu inseto, certo? Bora tentar fazer juntos aqui, ó. Esse é o comando, a representação da projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto, beleza? Bora fazer juntos, passo a passo, ó. Primeiro, o inseto foi de A até X. Eu fiz ali o trajeto. Eu quero saber a projeção ortogonal na base. Basta você pensar no smash ou na sombra. Se eu fizer o smash, ó, fui. Achei a projeção ortogonal lá embaixo. Então, a projeção da trajetória AX vai ser o segmento AB ali na base, certo? Essa ideia é muito interessante, né? Do smash ajuda você a imaginar a projeção. Depois eu vou ali de X até Y, certo? X a Y, faço o smash, vou achar exatamente aquele segmento de B até C. Depois eu vou de Y até G. Y até G, esse é interessante, lembra? Ó? Se eu tenho um segmento que ele é perpendicular ao plano, eu olho de cima, o smash, a sombra vai dar um pontinho lá, que vai ser o ponto C. Depois de G até F, eu faço, de G até F, se eu fizer vai dar a mesma coisa que o BC, certo? Depois F e E, faço a projeção, ficou igual também. De E até X, faço a projeção,
faço o smash, vai dar a mesma coisa que o BA. X até G, se eu fizer a projeção, lá atrás, é importante que você imagine, vai dar a mesma coisa que o BC, certo? G e E, a minha última projeção agora, eu faço, e essa é importante, se eu fizer o smash, vai cair lá embaixo a minha sombrinha, certo? Ó, fechou. Cheguei na última parte da projeção do caminho do inseto. Esse é um clássico, tá? Aparece muito na prova do Enem. Espero que apareça novamente e você mate com a ideia de amassar ou da sombrinha da projeção ortogonal. Fechou? Portanto, o gabarito ali, ó, vai ser letra D. Ótimo. Espero que geometria, né, espacial, essa parte da projeção ortogonal, tenha ficado claro. É um clássico mesmo do Enem aí, beleza? A segunda parte da nossa revisão é outra dica quentíssima para o Enem, que é a parte de estatística. E eu fiz aqui para você uma questão, né, inédita para você pensar sobre os principais conceitos que envolvem a estatística, tá? Bora lá, olha só, questão 2. O quadro apresenta alguns professores do COC e AZ e suas respectivas alturas em centímetros. Pedro tem 185 centímetros. O Renatão, você conheceu hoje, né? Tem 185 centímetros também. O Dalton tem 180, o Grote 182, o Gustavo, você conheceu também, 165, e o Orivaldo também tem a mesma altura que o Gustavo, né? Mais baixinho aí, você viu, tá bom? Ótimo. Chegamos para o próximo então, olha só, olha o comando da questão, hein? A classificação do Hall quanto à quantidade de modas, a mediana e a média em centímetros são, respectivamente, tá? Então esse Hall ele vai ser bimodal, amodal, unimodal, por aí vai. Vamos ver, olha só. O que vai ser para nós a moda? E primeiro, o que é o Hall? O Hall é o seguinte, ó, dica quentíssima, tá? Não esqueça, se aparecer uma questão, a chance é altíssima, de pegar esses dados que estão na tabela ou no gráfico e colocar em ordem crescente ou decrescente, ordenar as suas medidas. Isso é fazer o Hall, tudo bem? Então, coloquei as alturas em ordem crescente, tá? Formei o meu Hall. O que é a moda? Ó, a moda são os elementos que têm a maior frequência em relação aos demais. A moda é o que se destaca em relação aos demais. Então, esse meu Hall vai ter duas modas, ó, 165 e também 185. São duas modas, portanto, ele é bimodal. Caso tivesse apenas um elemento que se destacasse em relação aos demais, esse cara seria unimodal. 3 elementos, trimodal, né? Mais do que 3, multi ou polimodal. Professor, e pode não ter moda também? Sim. Caso todos os elementos tenham a mesma frequência, ou seja, apareçam o mesmo número de vezes, aí o meu Hall vai ser amodal, ou seja, sem moda. Tudo bem? O que é, então, a mediana que ele pediu para a gente calcular? A mediana é o valor central. Nesse caso aqui, como eu tenho 6 elementos, né, eu tenho um número par de elementos no meu Hall, fica mais chatinho achar a mediana. Mas vamos supor que eu tivesse menos, ó, que eu tivesse só 5. Viu que eu apaguei o último, tá? Se eu apagar o último, eu fico com 5 elementos. E a mediana vai ser o termo central, o termo do meio. É só você olhar quem está no meio, essa é a mediana, é o valor central do seu Hall. E claro, ele tem que estar ordenado, não esqueça disso, tudo bem? É muito importante que ele esteja ordenado para você achar a mediana. A moda não, a moda é só você ver quem tem a maior frequência, né? Quais elementos têm a maior frequência em relação aos demais. Mas a mediana tem que colocar em ordem e olhar o central. Mas esse não é o nosso Hall original, eu tenho que voltar com aquele lá, tá? Foi só um exemplo que eu fiz para conseguir ajudar você. Agora eu tenho 6 elementos. Quem vai ser a minha mediana? Ou será que não tem? Vamos pensar juntos, ó. A posição da mediana é sempre n mais 1 dividido por 2. O que é a posição? É justamente a ideia onde vai estar a mediana, seguindo o primeiro elemento é a posição 1, depois 2, 3, 4, 5, né? Então, a posição da mediana é sempre n mais 1 sobre 2. Quem é n? O total de elementos. Então, você faz assim, ó, n, lá vou eu. Eu tenho 6 elementos no meu Hall, certo? 6 mais 1 sobre 2, eu vou ter a posição 3,5. Essa não é a mediana, essa é a posição da mediana. O que é 3,5? Você pega 1, 2, 3,5. Você faz a média do 3 com o 4. Então, caso o seu Hall tenha um número par de elementos, você faz a média dos 2 centrais para achar a mediana. Tudo bem? Então, a minha mediana aqui, ela vai ser simplesmente a média 180 mais 182 dividido por 2. A mediana vai dar
181, tá? Então preste atenção, nem sempre a mediana ela aparece no rol, tá? Ela é o valor central ali, ela é a média dos dois centrais, porque o meu rol tem um número par de elementos, tudo bem? Moda é quem se destaca, a frequência que se destaca em relação aos demais, e a mediana é o valor central, beleza? Ótimo. Agora faltou a média também desse rol, ó. A média, acho que é o mais simples, né? A média você conhece, a média aritmética é simples, basta você somar e dividir pelo total de elementos, tá? Tem que estar muito craque em continhas no Enem, né? Mas essa média vai dar, com a notação X com a barrinha em cima, essa média vai dar para nós 177. Fechou? Agora, é claro, concentre-se para achar a resposta dessa questão, ó. O comando é, eu quero a classificação do rol quanto à quantidade de modas, a mediana e a média em centímetros são respectivamente, na média aritmética, certo? Então eu vou ter aqui, ó, a moda eu encontrei, tenho dois carinhas ali, certo? Então, a minha moda vai ser os dois que eu achei, 165 e 185, portanto a classificação vai ser bimodal, certo? Eu tenho a mediana, que eu fiz a média dos dois valores centrais e eu achei o valor de 181. E eu tenho a média também, que eu achei 177. Portanto, o gabarito é bimodal, 181 e 177, gabarito letra C, beleza? Essa questão é um resumo das principais ideias aí de estatística. E para ajudar você, eu fiz ainda uma tabelinha para a gente resumir essa ideia de estatística, os principais conceitos, ó. Botei medida, fórmula e uma dica especial para você levar aí no dia do Enem. Vamos nessa? Medida, a principal média aritmética simples que a gente fez na outra, tá? Depois tem a mediana e também tem a moda. Qual que é a fórmula da média, ó? A fórmula da média é a soma dos elementos dividido pelo total de elementos que tem. N é o total de elementos e aquele símbolo lindo, tá? Que é o sigma maiúsculo, representa para nós a soma na matemática. Tudo bem? Qual que é a dica, tá? A dica é a seguinte, ó, é a tradução daquela fórmula para o português. A dica da média aritmética é somar os elementos e dividir pelo total, beleza? Tem também a mediana. A dica que eu coloquei, né, para a fórmula também é a posição dela. Você faz n mais 1 dividido por 2. Essa é a posição, não é a mediana, tá? Cuidado. E eu tenho também a dica, ó, se n for par, ou seja, se o número de elementos do teu rol for par, tá? Você tem que fazer a média dos termos centrais para achar a mediana. Eu botei em vermelho ali, caps lock, tá? Precisa ordenar os elementos, precisa colocar em rol os seus elementos para achar a mediana, certo? E a moda, a formulazinha não tem, mas são os elementos que possuem a maior frequência. Veja que eu botei, pode ser um só, ou pode ser mais de um, ou pode não ter nenhum. E essa é justamente a dica, ó. Nem sempre vai ter moda, ele pode ser amodal, ele pode ser sem moda. Tudo bem? E aí, para começar a finalizar o nosso aulão, bora então falar um pouquinho sobre a média aritmética ponderada, certo? Essa média, você vai ter que lembrar da sua época de escola de ensino médio, em que você fazia a média ponderada das suas notas. Lembra? Ó? Em geral, na maioria dos colégios, a prova ela vale mais do que o trabalho, certo? Em geral, a prova tem um peso 2 e o trabalho tem peso 1, lembra disso? Como que você calcula a sua média quando o seu valor tem um peso? Você faz o seguinte, ó, você faz basicamente peso vezes nota, lembra? Então, o peso da prova, 2 vezes a sua nota, depois mais peso vezes a outra nota, peso vezes nota, você multiplica no numerador o peso pela respectiva nota e você divide pela soma dos pesos. Simplesmente isso. Então, a dica para a média ponderada, ela vai ser simplesmente isso, ó. Se você lembrar da prova da escola. Só que pense o seguinte, nem sempre é tão claro quem é o peso. Essa dica é muito importante, tá? É claro que se for nas notas da escola, fica claro que o peso é o peso. Vai ter uma coluna, a sua nota e do lado o peso. Agora, tem muitas questões do Enem em que não fica tão claro para nós quem é o peso. Eu tenho uma dica, uma frase muito boa para começar aí a encerrar o nosso encontro, que foi curto, mas espero que muito proveitoso. A dica é a seguinte, ó. Caso ele peça a média de uma grandeza, o peso vai ser a outra. Sacou a ideia? Ele pede a média das notas, então o peso é o outro.
certo? Sempre que ele pede a média de uma grandeza, o peso vai ser a outra. E aí você não vai se confundir em quem é o peso e quem não é. Esse tipo de questão aparece muito, mas muito no Enem. Na real, a estatística como um todo aparece no Enem, né? Corresponde aí a mais ou menos uns 10% da prova. Isso vai dar aí um pouquinho mais aí que 5 questões, né? Um pouquinho menos. Tudo bem? Ótimo. Bora então para a nossa questãozinha para começar a encerrar essa live. Olha só. Enem. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça de maneira periódica o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro aqui, certo? Então, a gente deu um quadro com 2 colunas. Isso já é uma excelente indicação que é uma questão de média ponderada. Eu tenho 2 grandezas e ele pede a média, certo? Ele pede a média diária, esse é o comando, ó. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é, tá? Então ele quer a média das garrafas. O cara que não teve esse aulão, que não aprendeu bem estatística, ele pegaria as garrafas, iria somar e dividir pelo total. Ia dar errado, cuidado. E esse item provavelmente a resposta ia estar na questão. Então, a sacada é a seguinte, ó, pense, ele quer a média. Eu tenho uma tabelinha onde eu tenho justamente os dias e a quantidade de garrafas, né, fora da especificação. Então, eu vou fazer uma média ponderada. Mas aí vem, ó, quem será que é o peso? Eu sei que em cima eu vou fazer quantidade vezes peso, né, nota vezes peso, nota vezes peso. Eu vou colocar em cima, então, garrafas vezes dias, garrafas vezes dias, garrafas vezes dias. Mas quem que vem embaixo? Eu te falei a dica, ó, olha só. Quando a pergunta é um, o peso é o outro. A questão, ela te perguntou a média das garrafas, certo? Não é a média dos dias. Então, se ele perguntou a média das garrafas, o peso tem que ser os dias. Isso mesmo, essa frase é muito boa. Quando a pergunta é um, o peso vai ser o outro, certo? Então, você faz o seguinte, ó, você faz bem simples, você coloca ali, ó, peso vezes nota, então 52 vezes 0, certo? 5 vezes 1, bem tranquilo. Depois, 2 vezes 2. E depois, por último, 1 vezes 3. Então, peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota, certo? E embaixo, ó, cuidado para não errar, hein? Não fique em dúvida em quem é o peso. Quando a pergunta é um, o peso é simplesmente o outro. Então, eu vou dividir pela quantidade de dias. Aí a continha tem que estar craque, tem que estar muito rápido aí em resolver, certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 12 dividido por 60. Faz a continha, muita concentração para não errar nessa parte. Vai ficar então 0,2, gabarito aí, letra B. Fechou então? Matamos o nosso aulão. Muito obrigado aí pela sua atenção, espero que tenha curtido, tá? Arrase no Enem, lembre dessa parte, tá? Projeção ortogonal e estatística são dicas quentíssimas para a sua prova do Enem, certo? Vou chamar o Rafinha agora para finalizar aí o aulão com vocês.